Olá, olá, meus queridos alunos. Hoje vamos iniciar nossa aula. Na semana passada nós tivemos aí, abordamos todo o conteúdo relativo aos crimes contra a honra. Agora a gente passa a um novo capítulo, ainda dentro do título dos crimes contra a pessoa no nosso Código Penal. Esse capítulo é referente aos crimes contra a liberdade individual e na aula de hoje nós vamos ver aqui a seção deste capítulo que é relacionada aos crimes contra a liberdade pessoal. Tá certo? Então vamos ver três crimes hoje, que é o crime de constrangimento ilegal, do artigo 146, o crime do artigo 147, que é o crime de ameaça, e o crime do artigo 148, que é o crime de sequestro e cárcere privado. Bom, antes da gente iniciar a abordagem desses crimes em específico, desses tipos penais específicos aí que nós tratamos agora, que nós falamos, é importante que a gente faça algumas considerações aí fazendo essa comunicação, esse diálogo de fontes com o direito constitucional. Lembrem-se que liberdade significa ausência de coação, ausência de interferência violenta ou por grave ameaça ou por qualquer outro meio que implique em restrição a uma liberdade minha relativa à minha autonomia da vontade, à minha autonomia privada, à minha autonomia, minha liberdade de não ser obrigado a fazer alguma coisa senão em virtude de lei, ou deixar de fazer aquilo que a lei me permite fazer. E aí convém lembrarmos nesse momento de um fatídico aqui, de um emblemático inciso do artigo 5º, que trata do princípio da legalidade no âmbito das relações do Estado com os particulares. O artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, ela já traz ali o princípio da legalidade no sentido de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então aqui nós temos o princípio da legalidade, significa dizer que o particular pode fazer, o indivíduo enquanto particular ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então ele não é obrigado a fazer aquilo que a lei não manda e ele não é obrigado a deixar de fazer aquilo que a lei permite, tá? Não é obrigado a fazer nada a não ser aquilo que a lei lhe obrigue a fazer ou não fazer aquilo que a lei lhe proíba fazer. E aí de nada adiantaria termos essa declaração desse direito, dessa autonomia da vontade, se nós não tivéssemos garantias, mecanismos do Estado para poder proteger essa minha autonomia da vontade. Seja essa proteção no âmbito da via processual, buscando a proteção jurisdicional, pleiteando na justiça a proteção a esse direito, através dos remédios constitucionais, como mandado de segurança, habeas corpus para proteger a liberdade de locomoção, só a título de exemplo, como também até mesmo a depender do grau dessa ofensa, do grau desse atentado a esse direito fundamental, dessa minha liberdade pessoal, pode ser tamanha que precise que o legislador preveja determinado comportamento como crime, comportamentos que ofendam esses bens jurídicos relativos à minha liberdade pessoal. E aqui nós temos crimes contra a liberdade pessoal. São justamente comportamentos que vão ofender esse meu bem jurídico, liberdade pessoal, tá certo? Só lembrando que liberdade pessoal não está restrita à liberdade de locomoção. Isso é uma das facetas, uma das dimensões da liberdade pessoal. A minha liberdade de locomoção, a minha liberdade de expressão, minha liberdade de informação, minha liberdade religiosa, minha liberdade de pensamento, enfim, existem vários segmentos aí que partem da minha liberdade pessoal para vários segmentos, vários ramos dessa minha liberdade pessoal, tá certo? Então vamos lá. Liberdade significa então uma ausência de coação, não obrigar a fazer aquilo que a lei não me manda fazer, ou não me deixar fazer aquilo que a lei me permite fazer. Então, o primeiro crime que nós temos aqui, relativo à liberdade, é o crime de constrangimento ilegal. Tá certo? O crime de constrangimento legal. O crime de constrangimento legal ele está previsto no artigo 146. Vamos ver o que diz aqui a descrição típica, né? O que é o tipo penal referente ao crime de constrangimento legal. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer modo, por qualquer meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. Tá certo? Então detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Então vamos ficar no caput aqui, depois a gente vai ver as figuras aqui da majorante do parágrafo 1º, né?
a majorante do parágrafo 1º e também o parágrafo 2º e 3º que tratam de outras hipóteses aqui. Então vamos lá. Aqui então o que se visa proteger é a liberdade de vontade, liberdade de autodeterminação, de eu fazer o que eu quero, desde que isso não seja vedado pela lei, né? Então não ser obrigado a fazer alguma coisa que a lei não manda. Então respeito a minha autodeterminação, a minha autonomia da vontade, como já havíamos dito. Quem é o sujeito ativo desse crime de constrangimento ilegal? O sujeito ativo é qualquer pessoa. Trata-se, portanto, de um crime comum. Não se exige nenhuma qualidade especial do sujeito ativo. Cuidado que se esse ato de constrangimento, preste atenção agora, se esse ato de constrangimento, tá? Quando se fala constranger, significa obrigar a fazer aquilo que a pessoa não quer, não é isso? Constranger seria isso. Quando esse ato de constrangimento é praticado por um funcionário público atuando no exercício de sua função, poderemos estar diante de alguma das hipóteses do crime de abuso de autoridade. Então, esse constrangimento ilegal aqui, via de regra, ele se dará tendo como sujeito ativo um particular, tá certo? Em se tratando de funcionário público atuando no exercício de sua função, eu posso estar diante de algumas das figuras típicas previstas no crime de abuso de autoridade. Então atenção a isso, e temos uma lei de abuso de autoridade recém promulgada, não é isso? Uma nova lei de abuso de autoridade que precisa que vocês depois atentem a ela. É muito provável que vocês estudem essa nova lei de abuso de autoridade na matéria de Direito Penal 4, que não é comigo, tá certo? Essa pessoa que vai ser vítima do crime de abuso de autoridade, o sujeito passivo, também qualquer pessoa, não se exige nenhuma qualidade especial desse sujeito passivo. Agora a doutrina observa o seguinte: desde que essa vítima tenha capacidade de decidir os seus próprios atos. Então tem que ser alguém com autonomia de vontade, com capacidade para discernir acerca de seus próprios atos. Aqui apagou meu, não sei porquê, minha luz, que tem uma iluminação, um negócio quase profissional aqui, não é tão amador não. Mas eu ligo novamente aqui, então vamos lá. Não vou interromper o vídeo por conta disso. Então vamos lá. Uma pessoa desde que com capacidade de decidir. Por exemplo, eu não teria como sujeito passivo no crime de constrangimento ilegal a minha filha de 10 anos de idade. 9 anos, não fez nem 10. Ela não tem capacidade de discernimento e nem capacidade de decidir acerca dos seus próprios atos, porque ela é absolutamente incapaz. Então não há que se falar em constrangimento ilegal se eu deixar ela de castigo no quarto dela, se eu disser que ela não pode descer para brincar com os amiguinhos ali embaixo, se eu obrigá-la a estudar, se eu obrigá-la a ir para a escola. Tá? Por quê? Porque essa pessoa não pode figurar como sujeito passivo de um crime de constrangimento ilegal, porque ela está sob o meu poder familiar, está sujeita ao meu poder familiar como pai, e não tem capacidade de discernir e de decidir sobre seus próprios atos. Imagine também uma pessoa completamente embriagada. Você saiu com a sua amiga sua louca, bebeu todas na festa, ficou completamente embriagada. Naquele jeito que nós falamos do abandono de incapaz, lembra? Sem qualquer capacidade de decidir, de tomar, não sabe nem onde que ela tá, não é? Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer. Não lembra daquela música, Boate Azul? Então tava daquele jeito, sem saber se estava na Zona Norte, na Zona Sul, totalmente desorientada, do jeito que você sabe que ela não tinha capacidade nenhuma de decidir sobre os seus próprios atos. E pior, se você abandonar naquele estado, você está sujeito ainda a responder por um crime de abandono de incapaz. Lembra que nós falamos? Então essa pessoa ela não tem capacidade de discernimento, ela pode ficar braba, zangada, você vai jogar ela num carro e vai levar ela para casa. E não há que se falar em constrangimento legal nessa hipótese. Tranquilo então em relação ao sujeito passivo? A conduta do tipo penal. Qual é o verbo do tipo penal que nós temos aí? O verbo núcleo do tipo penal? Constranger. Constranger é aquela coação ilegal imposta contra a vontade da pessoa, né? Violando sua liberdade moral ou psíquica para que ela faça alguma coisa que ela não queira, ou não possa fazer aquilo que ela queira e que a lei permite. Tá certo? Então esse é o constranger, é obrigar. Agora, quais são os meios de execução? Muita atenção agora, porque esses meios de execução, esses meios pelos quais o constrangimento é empregado, ele vai ser utilizado por vocês mais adiante em outros crimes também que empregam o constrangimento. Nós vamos ver outros crimes mais adiante, mais graves que o crime de constrangimento ilegal, e que nós vamos ter esses meios de execução também, que é a violência, a grave ameaça e a outra forma de reduzir a capacidade de resistência da vítima. Vamos estudar isso aí agora? Vamos lá? Eu não sei qual o problema que está acontecendo com essa luz aqui, mas vamos lá. Vejam, os 3 meios de execução então do constrangimento é a violência, a grave ameaça ou a
redução da capacidade de resistência da vítima. Primeiro deles, violência. A violência é o quê? É o emprego da força física, da força mecânica, o emprego da força sobre a vítima. A força no sentido físico, socos, socos, tapas, pontapé, segurar a vítima fisicamente. Não é isso? Estou empregando violência. Eu estou impedindo ela de fazer alguma coisa, eu estou obrigando ela a fazer alguma coisa, empregando força física. Existe uma expressão em latim que chama isso aí de vis corporalis. Vis corporalis. Vis corporalis é o emprego da força física. Se eu estou falando para vocês que existe essa expressão em latim, significa que vocês vão encontrar em prova essa expressão em latim. Significa que vocês vão encontrar numa decisão judicial essa expressão sendo usada em latim. Significa que vocês vão encontrar numa doutrina essa expressão sendo usada em latim. Vis corporalis ou vis absoluta. Vis corporalis ou vis absoluta é a violência física. Ok? Então, ameaça. Ameaça é a violência não física agora, é uma violência moral. A violência moral é aquela violência empregada, você não está atuando fisicamente sobre a pessoa, você está atuando psicologicamente sobre a pessoa. Ela tem liberdade de atuar física, mas na cabeça dela ela fica vinculada a essa ameaça sua, que nada mais é do que uma promessa de um mal injusto e grave. Promessa de um mal injusto e grave, que faz com que essa pessoa fique vinculada a você. Ela sabe que ela tem liberdade para atuar, para fazer aquilo contra a sua vontade. Mas ela pensa nas consequências, ela está vinculada, está coagida, imaginando que ela pode sofrer as consequências daquilo. Então uma ameaça de fazer mal a um filho, ameaça de fazer mal a ela mesma. Não é? Então essa é a coação moral, também chamada de vis compulsiva. Vis compulsiva, a expressão em latim vis compulsiva é sinônimo de ameaça, de violência moral, de violência psicológica, de coação psicológica. Ok, gente? Até aí tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Aqui o autor dá até um exemplo de uma ameaça ali, aquela sextorção, né? Eu fazer algum tipo de ameaça de divulgar fotos íntimas da pessoa, fotos dela nua ou praticando sexo, ou seja, expondo a sua intimidade com alguma finalidade, desde que essa finalidade não seja obter uma vantagem econômica ilícita. Qualquer outra finalidade. Por exemplo, um namorado que ameaça divulgar as fotos da ex-namorada ou imagens dela fazendo sexo com ele para que ela volte o namoro. Veja que ele está querendo aí a volta do namoro, ele não está pedindo vantagem ilícita econômica. Nós vamos ver mais adiante que se ele pratica esse constrangimento com o intuito de obter uma vantagem ilícita, nós vamos ter um crime mais adiante chamado de extorsão, que está previsto no artigo 158. Tá certo? Então, importante a gente aproveitar esse momento e tratar agora do seguinte: esses crimes aqui, eles são crimes subsidiários. Subsidiários, tá certo? Por que são crimes subsidiários, também chamados de soldados de reserva? Porque eles só vão restar caracterizados se não houver um crime mais grave. Se ele for meio empregado para alcançar uma outra finalidade que caracterize um crime mais grave, nós vamos ter o crime mais grave e não eles. Se não restar comprovada a finalidade do agente para o crime mais grave, resta o soldado de reserva, resta o crime subsidiário. Exemplo, esse que eu acabei de falar. Olha lá, um namorado que ameaçou, ou seja, empregou grave ameaça contra a namorada para que ela voltasse o namoro com ele, sob pena de divulgar essas fotos, essas imagens deles tendo momentos íntimos. Beleza, se a finalidade foi voltar o namoro, ou seja, ela não era obrigada a voltar ao namoro. A lei não obriga ela a fazer isso, a voltar o namoro, ou reatar o casamento, por exemplo. Não é isso? Tá certo. Então vamos lá. Se ele queria, na verdade, obter uma vantagem econômica, ou seja, alguém tomou conhecimento dessas fotos, digamos que não é o namorado, mas alguém teve acesso a essas fotos, essa imagem, tá? E ameaçou esse casal de divulgar essas fotos íntimas e pediu para eles 10 mil reais. Vejam, nós temos o elemento constrangimento ilegal, mas como um meio para se alcançar uma finalidade que é obter uma vantagem ilícita. O intuito de obter uma vantagem ilícita vai fazer com que esse crime deixe de ser um mero constrangimento ilegal para ser um crime de extorsão. Então essa finalidade do agente, esse elemento subjetivo do tipo penal, esse fim que ele visava de obter a vantagem ilícita, vai transmudar esse crime de um mero constrangimento ilegal para ser um crime de extorsão. Outro exemplo, se esse constrangimento é empregado para que a pessoa pratique sexo
um ato sexual ou qualquer outro ato libidinoso comigo, eu tenho não um crime meramente de constrangimento ilegal, mas o crime de... Exatamente quem falou estupro, crime de estupro. Vejam, se não restar configurada essa finalidade, um favorecimento sexual ou obter uma vantagem ilícita, eu tenho pelo menos o crime de constrangimento ilegal. Por isso que esses crimes são denominados, são classificados pela doutrina como crimes subsidiários, ou também chamados, apelidados de soldados de reserva. Tranquilo então, pessoal, assim, essa questão de que se trata o crime subsidiário? Muito bem. Então vamos lá. Falamos da violência, que é a violência física, chamada vis absoluta ou vis corporalis. Falamos da violência moral ou coação moral, que nós chamamos de vis compulsiva, que é a ameaça, tá certo? E faltou a última agora. A última agora se refere à redução da capacidade de resistência da vítima. Então não é violência, não é ameaça, grave ameaça, mas o agente ele reduz a capacidade de resistência da vítima por outro meio, por outra forma. Que forma é essa então? Então vamos lá, pessoal. Essa redução da capacidade de resistência da vítima é chamada pela doutrina de violência imprópria. Violência imprópria, tá certo? Então são meios de natureza físico-moral que vão causar um estado fisiopsíquico na vítima que vai tolher a defesa, a sua capacidade de resistir. Por exemplo, narcóticos, Boa Noite Cinderela, anestésico, álcool, hipnose. Então são formas que eu não estou empregando violência. Eu não estou empregando grave ameaça, mas eu estou quebrando, reduzindo, eliminando a capacidade, ou pelo menos reduzindo a capacidade de resistência da vítima. Uma pessoa completamente embriagada, ela não tem certa capacidade de discernir, de resistir. Uma pessoa hipnotizada, uma pessoa sonâmbula, uma pessoa sob efeito de remédios, narcóticos, não é isso? Então aí eu estou reduzindo a sua capacidade de resistência, tá certo? Capacidade de resistência, tá? Então vamos lá. Voluntariedade, o elemento voluntariedade, o elemento volitivo, o elemento subjetivo do agente. O crime é doloso, tem que ter a vontade consciente de coagir a vítima, obrigando a ela a fazer o que a lei proíbe ou deixar de fazer aquilo que a lei autoriza, tá certo? Então esse é o elemento voluntariedade, esse é o dolo, esse é o elemento volitivo que motiva o agente a atuar. Tá? Consumação e tentativa. Então aqui a doutrina fala que o crime se consuma no momento em que a vítima, constrangida, tá certo? Ela faz ou deixa de fazer algo, tá? Contrário à sua vontade. Então, obedecendo aquilo que foi imposto pelo agente. Então, no momento em que ela faz ou deixa de fazer alguma coisa, tá? Contrária à sua vontade, ela vai estar se configurando o crime, vai estar se configurando um crime. Eu lembro de uma hipótese aqui, que às vezes é comum acontecer isso aí, de às vezes eu como policial, vou citar um exemplo que já aconteceu comigo, e se encaixa perfeitamente na questão do constrangimento legal, eu chegar num determinado local público, local aberto ao público, local privado, mas aberto ao público. Por exemplo, uma casa de show, um pub, uma boate, mas fechado e com segurança na porta, com portaria, alguém controlando a entrada de pessoas, né? Eu como policial, eu tenho direito ao porte de arma. Eu posso portar minha arma em qualquer lugar, em qualquer situação e mesmo não estando em serviço. Isso é assegurado pela lei, o Estatuto do Desarmamento. Tá? E aí já aconteceu de eu chegar em lugares assim e ser barrado por seguranças, né? Dizendo que não poderia porque era a regra da casa e a casa não permitia que entrasse armado. Né? E eu tranquilamente, sem me exaltar, sem me exacerbar, né? Estou comprando minha entrada, não estou embriagado, vou entrar no ambiente, né? Oriento a pessoa, mando chamar o gerente, alguém que responda pela casa e fala assim, tranquilamente, assim, eu sou policial, a lei me dá o direito, ou seja, a lei me autoriza a entrar, né? Se você não deixar entrar, eu vou chamar a polícia militar e o senhor vai ser conduzido à delegacia pelo crime de constrangimento legal. Por quê? Ele está me constrangendo, não é isso? Não é o constrangimento de fazer vergonha, pessoal. Veja, é constranger de não me deixar, de querer me obrigar a não fazer aquilo que a lei me autoriza. Que é entrar num local de acesso público portando minha arma de fogo que eu tenho porte assegurado por lei. Então se ele me impede, né, o uso de violência, ou pelo menos grave ameaça, porque ele está ali não é de graça, né? Se eu tentar entrar, ele vai me empurrar, ele vai me segurar, ele vai me impedir com o uso de violência. Tá? Então veja, nesse caso tem um típico exemplo em que se caracterizaria o crime de constrangimento
ilegal, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nessas situações, né? Porque só o fato de você estar saindo para se divertir já dá a entender que você está abusando da sua, né, da sua prerrogativa, então tem que ter muito cuidado. Eu prefiro evitar atualmente, tá? Mas já aconteceu de eu ter que chamar, e pelo menos advertir, dizer que chamaria a polícia militar, e só assim me foi facultada a entrada, mas por falta de interpretação da lei por parte da pessoa, tá certo? Então, vamos lá, ela poderia até invocar mais adiante alguma coisa relacionada a erro de proibição, uma falsa interpretação da norma, por entender que aquilo ali é uma casa privada e que ele poderia impor suas próprias regras e etc. Mas não escaparia ali de uma condução à delegacia sob a imputação de um crime de constrangimento legal. Extrapolamos nosso tempo aí, eu creio que eu vou ter que passar para um próximo bloco, a gente volta logo em seguida.